Afinal, o que é arte? Parece uma pergunta simples, né? Mas olha, essa é uma questão que há séculos provoca um debate gigante entre filósofos, artistas e, na verdade, todo mundo. Hoje a gente vai tentar desvendar esse mistério. Para começar, vamos olhar para essas duas imagens. De um lado, a beleza clássica, o Nascimento de Vênus, do Botticelli, um símbolo do Renascimento. Do outro, um urinol de porcelana. É a fonte de Marcel Duchamp, de 1917. E o mais incrível, as duas são consideradas marcos importantíssimos na história da arte. E aí é que a gente chega no centro do quebra-cabeça. Como é que pode duas coisas tão absurdamente diferentes, em técnica, em beleza e em intenção, pertencerem à mesma categoria? Essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder. Para entender isso, a gente precisa começar pelo problema central de tudo, a própria definição da palavra arte. A verdade é que não existe uma resposta única. Não tem uma regra universal. O conceito de arte não é uma coisa fixa. Ele mudou e muito ao longo da história. O que era arte para os gregos antigos é bem diferente do que a gente pensa hoje. Para a gente ter uma ideia dessa mudança, vamos voltar lá na origem. A palavra arte vem do latim ars, e ars significava basicamente habilidade, ofício ou técnica, ou seja, qualquer atividade que exigisse um certo talento, de carpintaria e medicina até a pintura, era considerada uma ars. E aqui, olha só, a gente tem a grande virada de chave. Até o século XVII, não tinha muita diferença entre um artesão e um artista. Mas, a partir dali, especialmente com o romantismo, a arte começou a ser vista como algo diferente. Uma expressão da criatividade, da beleza, da emoção. É bem aí que nasce a nossa ideia moderna de belas artes. Já que definir o que é arte é tão complicado, talvez uma pergunta melhor seja outra. Por que a gente faz arte? Qual é o propósito dela? Bom, a gente pode pensar nesse propósito de duas maneiras. Existem as funções que a gente chama de não motivadas, que são aquelas que parecem vir de dentro, quase um instinto humano. E, do outro lado, tem as funções motivadas, que é quando a arte é criada com um objetivo bem claro, bem específico. Essas funções não motivadas estão ligadas aos nossos desejos mais profundos. Aquela busca por harmonia, por equilíbrio, a necessidade de expressar a imaginação de um jeito que as palavras não conseguem, ou de criar rituais que dão sentido a uma comunidade. Pensa nas pinturas das cavernas. Elas não tinham um objetivo prático, mas com certeza tinham uma função simbólica e espiritual gigantesca. Já as funções motivadas são bem mais diretas, né? A arte pode ser uma ferramenta para comunicar algo, como um mapa antigo. Pode ser para entreter, como um filme. Pode ser usada para fazer uma crítica social, para vender um produto ou até mesmo como terapia, para ajudar a curar. Todos esses propósitos mostram pra gente que a própria ideia de arte tem uma história. Vamos dar uma olhada rápida em como esse conceito foi evoluindo no mundo ocidental. A jornada é fascinante. Para os gregos antigos, era mimese, ou seja, imitação da realidade. Depois, por séculos, foi técne, o ofício bem feito. Com o romantismo virou a expressão de um gênio. E aí, com o modernismo, a arte virou a mesa e começou a se questionar, a criticar suas próprias regras. E essa última fase, o modernismo, nos joga direto nos debates super acalorados sobre a arte de hoje em dia. Essa mudança de arte questionando a arte foi, assim, radical. A partir do momento que isso aconteceu, tudo virou possível. Os artistas se sentiram livres para desafiar o que a gente entendia como beleza, como habilidade, e até o que podia ser considerado um material artístico. E isso nos traz de volta para a fonte de Duchamp. A pergunta dele era, será que a escolha do artista já basta para transformar um objeto comum em arte? Anos depois, artistas como a Tracey Emin, com a sua cama toda bagunçada, perguntaram, a minha vida pessoal, a minha experiência, pode ser uma obra de arte? E o Damien Hirst, com os animais em formal, questionou se uma ideia forte, mesmo que chocante, já não era arte por si só. Claro que essa expansão toda gerou reações bem fortes. Essa citação de um jornal britânico, por exemplo, resume perfeitamente a visão de muita gente. A de que a arte contemporânea abandonou seu propósito, trocando a beleza pela pura provocação. No fim das contas, esses debates sobre se um urinol ou uma cama desarrumada são arte vão muito além de uma discussão teórica. No fundo, o que está em jogo são os valores da nossa sociedade, o que a gente valoriza, o que a gente questiona e para onde a gente está indo como cultura. Então, a arte não tem uma definição fechada. Ela é como um espelho que reflete as nossas próprias mudanças. É uma história de constante reinvenção.
E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Se a arte está sempre se redefinindo, qual será a próxima pergunta que ela vai nos fazer?